Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 7 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na vigília de Pentecostes, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Jesus soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Esse sopro do ressuscitado lembra o famoso sopro com o qual Deus torna o homem de barro um ser vivo, insuflando em suas narinas um hálito de vida. O sopro de Jesus sobre esses pobres homens mortos de medo e desnorteados opera um milagre. A vida volta, a alegria começa a correr de novo no sangue. Os apóstolos se tornam mártires corajosos e intrépidos evangelizadores, até os últimos confins do mundo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Seja essa hoje a nossa oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebei o Espírito Santo. Hoje é a vigília do grande dia de Pentecostes. Esse mistério se realiza em nós todas as vezes que chamamos o Espírito para dentro de nós. Recebei o Espírito Santo. É o próprio Jesus que o doa com o seu sopro. Isso é muito importante. E ele é dado pela remissão dos pecados, ou seja, pela justificação do homem, para que tenhamos o perdão. O nosso resgate acontece pelo Espírito Santo. Jesus ganhou a nossa salvação e o Espírito Santo coloca em obra essa salvação, faz ela acontecer. Meditamos hoje com uma homilia do nosso Papa Francisco, no dia de Pentecostes de 3 anos atrás. Sua linguagem simples e viva nos introduz no clima de Pentecostes. Diz Papa Francisco: Pentecostes chegou para os discípulos depois de 50 dias incertos. Por um lado, Jesus havia ressuscitado e eles estavam cheios de alegria, ouviram, o escutaram e até comeram com ele. Por outro lado, ainda não haviam resolvido suas dúvidas e temores. Estavam com as portas fechadas, com perspectivas reduzidas, incapazes de anunciar o vivente, Jesus ressuscitado. Depois chega o Espírito Santo e as preocupações desaparecem. Os apóstolos não têm mais medo, nem sequer à vista de quem os prende. Antes, preocupados por salvar a sua vida, agora já não têm mais medo de morrer. Antes, fechados no cenáculo, agora leva o anúncio a todas as nações. Até a ascensão de Jesus, aguardavam um reino de Deus para eles. Agora estão ansiosos por alcançar fronteiras desconhecidas.
Antes, quase nunca falaram em público e muitas vezes, quando fizeram, criaram problemas, como Pedro, que renegou Jesus. Agora falam corajosamente a todos. Em resumo, a história dos discípulos, que parecia ter chegado ao fim, é renovada pela juventude do Espírito. Aqueles jovens que, dominados pela incerteza, se sentiam no fim, foram transformados por uma alegria que os fez renascer. Foi o Espírito Santo que fez isto. O Espírito não é, como poderia parecer, uma coisa abstrata. É a pessoa mais concreta, mais próxima, aquela que muda nossa vida. E como faz? Vejamos os apóstolos. E é o Espírito Santo que faz viver e ressurgir Jesus em nós, que nos ressuscita por dentro. Por isso Jesus, ao encontrar os seus, se repete: a paz esteja convosco, e dá o Espírito. A paz não consiste em resolver os problemas a partir de fora. Deus não tira aos seus tribulações e perseguições, não poupa os apóstolos de dores, mas a paz consiste em receber o Espírito Santo. Esta é a nossa paz, esta é a paz que é dada aos apóstolos, aquela paz que não livra dos problemas, mas nos problemas, no meio dos problemas, é oferecida a cada um de nós. É uma paz que torna o coração semelhante ao mar profundo. Ele permanece tranquilo, mesmo quando as ondas estão revoltas à superfície. É uma harmonia tão profunda que pode até transformar as perseguições em bem-aventuranças. Mas em vez disso, quantas vezes nós permanecemos em superfície? Em vez de procurar o Espírito, tentamos flutuar, boiar, pensando que tudo ficará bem se certo problema passar, se não virmos mais tal pessoas, se melhorar aquela situação. Mas tudo isso é permanecer na superfície. Superado um problema, chegará outro, e a ansiedade voltará. Não é afastando-nos de quem pensa diferente de nós que ficaremos tranquilos. Não é resolvendo o problema presente que estaremos em paz para os próximos. O ponto de mudança é a paz de Jesus, é a harmonia do Espírito. Com a pressa que o nosso tempo nos impõe, parece que a harmonia esteja posta de lado. Reclamados por uma infinidade de coisas, arriscamos de explodir, solicitados por um nervosismo contínuo que nos faz reagir mal a tudo. E procura-se a solução rápida, um comprimido atrás do outro para continuar, uma emoção atrás da outra para se sentir vivo, quando, na verdade, aquilo de que precisamos é, sobretudo, o Espírito. É Ele que coloca ordem neste ritmo frenético. É paz na ansiedade, confiança no desânimo, alegria na tristeza, juventude na velhice, coragem na prova. É Ele que, no meio das correntes tempestuosas da vida, mantém firme a âncora da esperança. Como nos diz hoje São Paulo, é o Espírito que nos impede de recair no medo, fazendo-nos sentir filhos amados. É o Consolador que nos transmite a ternura de Deus. Sem o Espírito Santo, a vida cristã definha. É privada do amor que tudo une. Sem o Espírito Santo, Jesus permanece um personagem do passado. Com o Espírito Santo, é uma pessoa viva hoje. Sem o Espírito Santo, a Escritura é letra morta. Com o Espírito Santo, é palavra de vida. Um cristianismo sem o Espírito é um moralismo sem alegria. Com o Espírito é vida. Para ser espirituais, para saborear a harmonia do Espírito, é preciso colocar a sua visão à frente da nossa. Então as coisas mudam.
Com o Espírito Santo, a Igreja é o povo santo de Deus. A missão é uma alegria contagiosa. Os outros são irmãos e irmãs amados pelo mesmo Pai. Mas sem o Espírito, a Igreja fica uma organização, a missão é uma propaganda, a comunhão é um esforço. A primeira verdadeira necessidade da Igreja é o Espírito Santo, como dizia São Paulo. Ele vem aonde é amado, aonde é convidado, aonde é esperado, como dizia São Bonaventura. Irmãos e irmãs, rezemos diariamente: Espírito Santo, harmonia de Deus, vem a nós. Vós que transformais o medo em confiança e o fechamento em dom, vinde a nós. Dai-nos a alegria da ressurreição, a perene juventude do coração. Espírito Santo, nossa harmonia, vós que fazeis de nós um só corpo, infundi a vossa paz na alegria do mundo. Espírito Santo, tornai-nos artesãos da concórdia, semeadores do bem, apóstolos da esperança. Com essas palavras, se conclui a homilia do nosso Papa Francisco, que abre o nosso coração a uma renovada compreensão do trecho de hoje. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes lhes serão retidos." Vamos parar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais iluminam a nossa alma. Vamos dedicar um minuto para pensar em um propósito que nos ajude a acolher o Espírito Santo, dom do ressuscitado.
Vamos parar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito. A paz esteja convosco. Paz e alegria a todos. Recebei o Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está